E de acordo com um levantamento do IBGE, quase 3 milhões de novas empresas surgiram até agosto de 2023. Mas esses novos negócios, 48%, encerraram essas atividades dentro de 3 anos. Para entender os motivos por que as empresas pararam de dar certo, o que aconteceu, a gente sabe exatamente isso é muito importante para cada empresário. Eu vou conversar com Eduardo Freire, ele que é CEO e também estrategista de inovação corporativa da FWK Innovation Design. Ele que já vai aparecer aqui no nosso telão. É um prazer recebê-lo aqui para falar desse assunto que é tão importante e muito caro para cada brasileiro. Seja muito bem-vindo. Um prazer, pessoal. Obrigado, Rafael, pelo convite. Vamos compartilhar aqui para tentar ajudar as pessoas nesse momento difícil. Sem dúvida, o número ele é muito considerável quando a gente olha para os negócios que foram abertos. É muito importante que as pessoas consigam, além de abrir, conseguir desenvolver e ter vida longa. Todo mundo coloca toda a sua força e seu investimento para conseguir fazer dar certo. Quando a gente olha para esse número, por mais que ele é benéfico em relação às aberturas, é muito triste ver ele, pelo menos em relação aos quadrimestres, o que foram divulgados, esses números eles crescendo. Quando a gente olha para algo e uma porcentagem que é tão significativa como essa, você consegue olhar por uma falta de preparo? É por isso que não deu certo? Abriu mais na ânsia do que pelo menos nas suas capacidades? Rafael, sua colocação foi excelente, né? O que a gente percebe é muito que, às vezes, as pessoas veem uma oportunidade em um determinado mercado, né? Por exemplo, você estava mostrando aí o do de pet, que é um mercado que cresce aí nos últimos anos 2 dígitos por ano, né? E, às vezes, eles não compreendem os elementos básicos sobre esse tipo de negócio, né? Então, eu colocaria como um primeiro ponto isso, né? E o segundo ponto é a capacitação na perspectiva de gestão, né? Porque, como a gente costuma dizer, da gente sair do 0 para 1, né, Rafael? Quer dizer, eu colocar esse negócio, que é esse número exatamente da abertura, ele é o mais fácil, né? O mais difícil é depois quando a gente se transforma ali de um empreendedor, de uma empreendedora, né, para um CEO, que a gente precisa formar times, etc. E aí falta uma série de habilidades, né, de gestão, que muitas vezes esses elementos básicos eles não mudaram, né? Mesmo em startups ou em negócios tradicionais, eles sempre estão em voga. Eduardo, quando a gente olha para esse empresário, para aquela pessoa que vai fazer um investimento, principalmente quem está nos acompanhando nesse momento, está começando um negócio, ou então tem um plano futuro, quem sabe já para o segundo semestre, você acabou de falar que é importante olhar esse passo, ele precisa ser tomado, mas com um embasamento muito importante. O momento, a partir daquele instante que você identificou, quero trabalhar nesse campo, quero abrir um salão de beleza, ou então quero abrir um universo pet, isso é o que eu gosto de fazer. Esse ato de se profissionalizar para procurar essa base, para conseguir caminhar com um pouco mais de segurança, ele precisa ser feito antes da abertura desse negócio? Ou você, com experiência nesse caso, avalia se não deu para fazer antes, pelo menos faz nesse início, para conseguir pelo menos ter um embasamento? Eu acredito que, assim, pegando esse exemplo, como você muito bem colocou, né? Se você está, nesse caso, nos ouvindo e tem uma oportunidade de negócio, a primeira questão que você precisa entender é se as pessoas querem aquele tipo de negócio. Porque muitas vezes, né, a gente precisa entender o contexto. Então, por exemplo, se eu for abrir um determinado tipo de negócio, né, seja aqui em São Paulo, seja no Nordeste ou no Norte, aquele ecossistema, né, aquele ambiente faz sentido, né? E sobre a tua segunda questão, que é sobre eu ter capacitação, eu ter elementos mínimos, né? É sempre importante nesse inicial a gente trabalhar isso. Mas o que a gente vê na prática, que é uma coisa que eu queria provocar, por mais que seja importante ter o conhecimento, muitas vezes o planejamento mínimo ele é um requisito de sucesso, porque às vezes se a gente planeja muito, quer entender muito sobre aquele negócio, aí do outro lado, Rafael, a gente perde a oportunidade, né? Que o negócio está acontecendo de repente ou crescendo, ou esse segmento começando a alavancar oportunidades de negócio, né? Para você que é investidor, para você que quer empreender. Eduardo, tem um ponto muito importante e é muito comum ouvir isso, as pessoas às vezes reclamando que quando vai abrir um negócio tem uma dificuldade burocrática e muito grande. Muito se fala da importância da política pública para, de alguma maneira, ajudar essas pessoas. Nós já vimos algumas alterações, leis sendo publicadas para que, no caso de empréstimo, esse empresário tenha um tempo um pouco maior, para que ele consiga, pelo menos, ter uma porcentagem que seja mais significativa para o seu negócio. Quando a gente olha esse movimento realizado nos últimos anos e olhando também para a experiência profissional que você tem nesse campo, é possível perceber uma melhora ou ainda esse campo é muito vasto? É necessário capinar bastante para que o empresário hoje tenha um pouco mais de tranquilidade para investir? Excelente, excelente. Sobre essa questão, a primeira coisa de provocação que a gente vai ter, se a gente está querendo empreender e de repente a gente não tem recursos,
É que hoje existem alguns mecanismos, né? Bancos de fomento, BNDES, bancos locais, né? E as próprias linhas de crédito que têm se aberto aí, né? Para exatamente tentar fomentar essa questão. E um segundo ponto é que o quê? Essa burocracia de se abrir, né? Que é também a de se fechar, ela faz parte do jogo, né? O que eu sempre costumo brincar, Rafael, as pessoas adoram assim a perspectiva de vender, né? Que é realizar alguma coisa, etc. Mas às vezes ninguém gosta de tirar nota fiscal, né? De pagar um imposto, etc. Então, do jeito que tem o bônus, eu tenho um ônus nessa perspectiva. Quanto antes a gente entender que isso é importante, é uma coisa fundamental. E aí uma dica que se eu estivesse falando com vocês, pessoal, há 10 anos atrás talvez eu não daria, né? É de repente procura um parceiro ou parceiro, um sócio que te complemente aquilo. Né? Vou pegar o exemplo que a gente trouxe aí antes da minha fala aqui do mundo pet, né? Se de repente alguém que conhece muito do mundo pet, mas de repente eu preciso de alguém que possa me complementar, né, daquela perspectiva, né, de entendimento, sei lá, de contabilidade, administrativo financeiro, né, de fluxo de caixa, que são questões básicas aqui, principalmente quando a gente vai alavancar num cenário que está complicado, né, mas que está começando a dar a luz ali de oportunidades e como a gente sempre fala, né, Rafael e público, é que a gente quando é empreendedor, a gente está tendo um olhar onde as pessoas não estão vendo. Então, você pega tudo isso que eu falei, mesmo assim, se você acredita naquilo, né, a dica que eu vou dar, só que pergunte se tem alguém comprando ou disposto a comprar o teu tipo de serviço. Porque é muito comum, às vezes, a gente estudar toda uma tecnologia, estudar todo um cenário, trazer dados para isso, mas às vezes não fazer a pergunta simples, uma pesquisa de mercado ou do entendimento daquilo, né? E no simples, pessoal, é que a gente vai garantir o sucesso no teu negócio, seja agora, né, ou seja daqui a algum tempo. Eduardo, estava olhando um dado que foi divulgado pelo IBGE, mostrando um avanço em horas para o tempo para a abertura de uma empresa aqui no país, uma queda de 6 horas em relação aos últimos levantamentos que foram realizados. E quando a gente olha para isso, para essa facilidade que ela vai aparecendo, essa facilidade, conforme o tempo vai passando, principalmente eu acho que nos momentos iniciais da abertura de uma empresa, o empresário leva um baque, né? Porque é difícil alguma coisa acontecer exatamente como a gente esperou, dentro de um cronograma já muito bem traçado. Quando nós olhamos dentro dessa perspectiva, eu queria ouvir de você se existe, pelo menos ali, digamos que uma tabela, um planejamento que, ó, nesse primeiro mês, suponhamos que serão 6 primeiros meses, vai ser preciso mais investir do que receber. Tem um rito que precisa ser seguido e que exija a paciência de quem vai entrar nesse mercado. O primeiro momento vai ser mais de investir do que retirar dinheiro, você mais coloca no caixa do que retira. É um rito que também